Já vai começar para gravar, daí a gente tá gravando. Beleza. Então vamos lá, né, pessoal? Chegamos finalmente ao momento em que muitas pessoas pediam, perguntavam, aguardavam, que tá bom, e quando chega lá na hora H e eu preciso compartilhar o evangelho com as pessoas de uma forma clara, quem sabe resumida, acessível, como que eu faço, não sei fazer isso. E esse é o momento, né? E aí, só que antes disso, eu vou só fazer uma recapitulação rapidinho, assim, para a gente lembrar de um pouquinho que a gente viu até aqui, porque é como se fosse uma linha que vai do mais amplo agora para o mais específico, né? Então a gente falou de várias coisas mais amplas e agora a gente vai ver o momento estrito, né? De quando a gente vai expor a mensagem estrita do Evangelho. A gente falou sobre integralidade, a gente vem falando sobre essa ideia do quebra-cabeça que a gente vai montando e agora chegou a hora da peça principal, né? Digamos assim. Quando a gente pensa no quebra-cabeça, às vezes a gente perde peças, né? Pode ficar faltando uma lá na pontinha. E tudo bem, assim, não compromete tanto assim o quebra-cabeça, né? Mas tem peças que são centrais e que não existe um quebra-cabeça montado, né? Digamos, sem ela. E a gente diria que essa é a peça fundamental, né? Que é a mensagem escrita mesmo, assim, do Evangelho. E aí, só para recapitular um pouquinho, a gente viu lá na primeira aula, né, sobre esses 3 pilares da missão, sobre esse processo do ganhar, edificar, enviar, que é assim, cíclico, infinito, e que é como se fosse essa interseção, porque a gente comentou muito aqui, né, sobre uma pessoa que semeia, outra que colhe, a outra que envia, enfim, e cada um aqui foi ganho, digamos, num processo, né? Então, eu fui ganha por outras pessoas, mas eu estou sendo muito edificada agora aqui com vocês em Copacabana. E cada um, né, cada cristão nessa missão com Deus está aí num desses círculos e, ao mesmo tempo, nesse ciclo que é sem fim, né? Então, a gente comentou um pouquinho desse movimento aí do ganhar, edificar e enviar. Deixa eu mudar. Aí a gente comentou sobre a preparação, né? Acho que já é a terceira vez que eu repito aqui essa preparação que é a básica para todo cristão, que é simplesmente assim, inerente, né? A vida do discípulo de Jesus, que é uma vida de oração, e está em constante relacionamento com Deus e ao mesmo tempo em relação à missão, entrega a Deus tudo referente a isso, né? As pessoas com quem a gente quer conversar, o que a gente gostaria de ver, né? Senhor, eu gostaria muito de ver mais pessoas se rendendo ao Senhor, se rendendo aos seus pés, sendo transformadas. Como que eu posso fazer parte disso? Então, faz parte, a oração é uma parte dessa tríade assim, fundamental. A gente falou sobre a dependência do Espírito e comentou muito sobre como o Espírito nos move, né, na missão, como a gente pode estar sensível a ele, como tantos personagens que a gente tem lido, que ouviram o Espírito e tomaram certas iniciativas, e ao mesmo tempo confiar que é o Espírito que nos guia e guia as outras pessoas também, né? E convence elas da verdade, atua no coração de cada uma, então tá tudo nas mãos de Deus e a gente é só essa ponte, né? Esse caminho para que as pessoas possam ouvir falar de Deus e possam assim possam ver Deus mesmo, né? Como naquela passagem, tantas passagens que a gente tem, né? Sobre a gente ser um pequeno Cristo, onde a gente está. E na comunhão com os irmãos é onde a gente se fortalece, se capacita, aprende, se exorta, enfim, tudo isso que a gente está fazendo aqui acontece na comunhão, né? Daí, na aula passada, a gente comentou sobre esse caminho aí, né, que é bastante irregular no caminho do discípulo. E a gente falou que essa tentativa de compartilhar o evangelho ou de manifestar o reino de Deus, podemos falar assim também, na vida real é bastante, como a gente vê aqui, ela é bastante não linear, né? É bastante instável. E a gente comentou sobre alguns desses passos, né, que aparecem aí, que não precisam acontecer nessa ordem, é só um exemplo, mas que mostra pra gente o quanto que a gente pode ter muitas barreiras, né, até chegar um momento
em que a gente de fato consegue compartilhar ali em si esse evangelho estrito com as pessoas, ou como algumas pessoas chamam de o plano da salvação, né? E aí a gente pode até, sei lá, tem pessoas que não gostam desse nome, né? Mas é uma expressão popular, né, no meio evangélico sobre a gente apresentar o plano da salvação, o evangelho para as pessoas. E aí a gente viu, a partir desse caminho, esse caminho foi feito, né, a partir da ideia de como Jesus interagia com as pessoas, se aproximando, estando à mesa, recebendo, indo até, enfim. Ele tinha muito essa característica, assim como a abertura para todo tipo de pessoa, escutava as pessoas, fazia perguntas e testemunhava sobre ele mesmo, né, que era Deus, que é Deus, sobre o reino. E a gente se baseou um pouquinho nisso, nessa interação, para falar sobre esse caminho do discípulo. E a gente até comentou sobre possíveis dificuldades que cada um pode ter aí nesses passos, digamos assim. Não que isso seja um modelo fixo, né, ou as únicas coisas que Jesus fazia, mas a gente pensou sobre esses pontos aí e como que eu chutei aqui, né, de uma forma um pouco pessimista, que talvez 80% das chances que a gente tem com as pessoas ficam aí em alguns desses passos. Às vezes é só escutando, às vezes é só perguntando, se aproximando um pouco mais, tentando compartilhar sua história de vida. E a gente falou sobre o testemunho pessoal, como exemplos. A gente viu o exemplo da mulher samaritana, de Paulo, e a gente viu como que o testemunho pessoal, ele é só realmente como se fosse assim, né? Acho que eu não usei esse termo com vocês semana passada, mas é como se fosse assim, um prato de entrada, né? Ele não é completo, né? Provavelmente ele não é a mensagem completa. Ele é só vem ver, assim como a mulher samaritana fez, né? Vem ver o que Jesus fez na minha vida, vem entender um pouco de por que Jesus é Deus, né? Por que ele é tão precioso na minha vida. E o quanto que o testemunho pessoal, muitas vezes, ele é o início da conversa, né? Como eu falei, né? Entre aspas, é um prato de entrada, é como se fosse, olha só que interessante que pode ser você conhecer um pouco mais sobre esse caminho a partir da minha vida, que sou uma pessoa como você, né? Que tem dificuldades como você, que tem uma vida parecida com a sua. Então, o testemunho pessoal é bem interessante por isso, e eu realmente encorajo vocês a escreverem suas histórias, a pensarem aí. Mesmo a gente que já nasceu na igreja, no berço, a gente tem muitas histórias para contar, com certeza, de momentos em que nossa fé ganhou raízes, né? Em que a gente realmente ouviu e pensou assim, nossa, antes eu ouvia falar, né? Agora eu realmente sei, como o Jó falou, né? Então, agora eu entendi o que essa verdade realmente significa, isso se concretizou na minha vida. E hoje a gente vai falar sobre esse testemunho mais específico, mais estrito, das boas novas. E o que eu queria dizer já de início, né, que vocês fizerem uma pesquisa, né, de métodos que existem, de, enfim, estratégias evangelísticas que tem por aí, tanto agências missionárias que usam, enfim, organizações, as igrejas, vocês vão perceber que a maior parte dos métodos, eles incluem basicamente, na hora de expor essa mensagem, esses 4 pontos, né, que não podem faltar, digamos assim. Sem esses pontos aí, a gente não está explicando, digamos, o evangelho completo. Na verdade, assim, a gente nunca vai conseguir uma conversa só explicar, assim, né, de uma forma super completa. O evangelho é uma coisa da nossa caminhada da vida inteira. Mas, para uma pessoa começar a entender um pouco melhor, e a gente explicar isso, assim, de uma forma mais sistemática, digamos assim, esses 4 pontos são aqueles que quase todos os métodos utilizam, e eu vou mostrar para vocês daqui a pouco um deles, e o pastor vai mostrar outro. E não vai faltar, né? O amor de Deus, porque, enfim, Deus nos criou em amor, criou o mundo por amor, e isso é um fato, e ele nos ama tanto que mandou seu filho por amor a nós, enfim. Mas eu gosto muito realmente de começar falando do amor de Deus. O segundo ponto seria a questão do pecado, que é a grande questão, né? O grande problema, na verdade, da humanidade é a questão do pecado. O terceiro ponto seria o sacrifício de Cristo, que é justamente aquilo que demonstra esse amor de Deus para com seres humanos.
e resolve, entre aspas, esse nosso grande problema. E, por fim, a fé na obra de Cristo, né? A fé que o homem tem que ter nessa obra para, de fato, se tornar um filho de Deus. E aí, até aqui, antes de eu começar a mostrar com vocês, porque eu vou fazer uma espécie de simulação agora, e mostrar como seria, através de um método que a gente tem aqui, como que seria expor isso numa conversa com uma pessoa. Obviamente, para eu expor isso tudo aqui, supostamente, a pessoa já está muito aberta, eu já tive várias conversas com ela, ou é alguém que começou a caminhar com a gente, começou a ir na igreja, enfim, a gente está discipulando, está acompanhando, e a gente vai chegar um momento que a gente vai explicar isso tudo aí, tentar explicar isso para a pessoa. Até aqui eu queria saber se isso faz sentido para vocês, esses 4 pontos. E até explicando assim, evangelismo de iniciativa é justamente como a gente chama o evangelismo, que a gente, como o nome diz, a gente toma a iniciativa de compartilhar essa mensagem com as pessoas. E aí, assim, pode ser com pessoas aleatórias na rua que a gente não conhece. Enfim, eu já fiz muito isso, provavelmente vocês já fizeram muito isso, mas eu não acho que é a forma mais eficaz, digamos assim. Apesar de saber que ser eficaz ou não é com Deus, mas a gente sabe que é muito complicado, às vezes, em determinadas situações, as pessoas simplesmente pararem para falar com você. Na universidade, por exemplo, onde eu atuei muito com evangelismo de iniciativa, era um ambiente mais propício, porque você tem ali um pátio que as pessoas estão sentadas, conversando, é uma outra velocidade de quando a gente, sei lá, uma pessoa aleatória na rua, né? Então, por isso que eu realmente acho que, pensando nas nossas realidades, o relacionamento com as pessoas é realmente a forma mais interessante, e desenvolvendo esse relacionamento a gente chega nesse ponto. Mas até aqui, digam aí se vocês acham que faz sentido esses pontos, e, enfim, se falta alguma coisa, se vocês acham que tem pouco ou tem muito, só para começar, queria pelo menos ouvir alguém, assim. Ou que acha que tá tudo certo, que é isso aí, tá, beleza. Para mim está muito claro, Carol, mas eu estimulo também os demais participantes, se quiserem compartilhar aí o que estão, quais são as suas reações, né, até agora. Uhum. Vocês acham que são esses pontos mesmo, que fica claro para a pessoa, ou não? Sabes que hoje a gente estava lendo, né, Carol, o texto bíblico hoje, a gente estava lendo 1 Coríntios 9, acho que 16 a 27, onde Paulo vai dizer, fiz-me tudo para com todos, com os da lei, ou seja, os judeus, eu me fiz judeu, me faço judeu, para tentar alcançá-los, com os que não estão na lei, ou os gregos, os romanos, os não-judeus, eu me faço também como eles. Eu acho que Paulo estava falando, eu acho não, na verdade, muitas pessoas assim interpretam que Paulo estava dizendo como ele se adaptou, como ele buscou ser sensível às diferenças de cada povo, de cada um, né, de cada pessoa, de cada indivíduo, na apresentação do evangelho, né? Certamente o argumento dele é mais amplo que isso, acho que envolvia uma série de coisas, de uma série de restrições, uma série de como ele vivia entre essas pessoas, mas Paulo era missionário o tempo todo, né? Então, assim, tudo o que ele fazia, ele tinha sempre a meta de pregar o evangelho. Bom, dito isso, e olhando para o teu quadrinho aqui, com esses 4 pontos, estes 4 pontos, eu estou para te dizer que, os demais amigos aqui que estão com a gente, que esses 4 pontos aqui, eles são, como é que eu posso dizer? Eles são parte eles são parte do coração da mensagem, eles fazem parte de uma essência, né? Que
vai aparecer sempre, ou seja, independente do caminho que se pegue, entre outras palavras, falando com o grego ou falando com o judeu, né? Falando com o moço do interior ou com a moça da capital, falando com o idoso, falando com o jovem, falando com o cético ou falando com o cínico, ou falando com o super mega religioso espiritual e tal, ou falando com o mais ateu, mais agnóstico, estes pontos aqui, amor de Deus, pecado do ser humano, o sacrifício de Cristo, a fé na obra de Cristo, estes pontos, eles terão que aparecer, deverão aparecer em algum momento. Eu só aqui, Carol, acho que até chegar nesse ponto aqui, talvez haja não sempre, tá? Você falou de pessoas receptivas, né? De pessoas que já estão assim, digamos assim, abertas a uma iniciativa nossa, assim, de chegar mais já direto ao, tipo assim, direto ao ponto, né? Mas se a pessoa talvez não está tão aberta assim, aí, Carol e demais irmãos e irmãs, eu acho que o pré-evangelismo, ou então as beiradas, digamos que isso aqui é o prato principal, o aperitivo para nós chegar num Deus de amor, para nós chegar numa necessidade do ser humano, seu pecado, para nós chegar numa obra realizada pelo Filho de Deus por nós. O aperitivo ele pode variar, tá? Mas não foi essa a tua pergunta. A tua pergunta é se esses pontos aqui estão claros e se é isso mesmo. Na minha opinião, senhoras e senhores, eu acho que na essência do evangelho, é isso aí. Eu vejo isso como né? Mas acho que o Paulo está com a mão levantada. Fala aí, Paulo. Indo nessa direção do que você já comentaram e do pastor também, eu gostei desses termos aqui. Talvez eu nunca tenha parado para olhar assim na sequência, não é? Em que se permite, o pastor falou do pré, mas mesmo assim, se nós formos devagar, com paciência, talvez até fixar e até exercitar mentalmente esses passos, eu achei muito interessante, porque, por exemplo, falar de amor de Deus, nós podemos falar de uma forma até bem geral, ou seja, todas as pessoas, a não ser os absolutamente céticos, os ateus, compreendem, entendem que há um Deus, não é? Pode não ser o mesmo lá no Panteão, pode ser vários deuses, mas em geral há uma compreensão, pelo menos as pessoas que a gente fala e respeita e compreende a existência de Deus. Ponto. Não sei bem que Deus, mas é. Então esse primeiro ponto, esse primeiro ponto da agenda é muito, eu acho que permite muito uma conversa sobre Deus. Deus é bom, o universo, a natureza, temos que cuidar da natureza, dos incêndios, não é? do aquecimento global, enfim, está tudo aí no contexto desse Deus. Tá? Em seguida, também, eu acho que ainda podemos dizer que ainda não estamos evangelizando ninguém. Falar do pecado do ser humano, podemos falar dessa maneira, ou falar da nossa insuficiência perante a realidade do mundo, né? O ser humano pequeno, incapaz, sofredor, doente, não é? Ansioso, não é? Claro, depois tentando encaixar um pouquinho mais a questão do que significa pecado, porque as pessoas podem aí começar a tergiversar, não, sim, e aí. Claro, mas são etapas, né? Eu acho que se com paciência, porque eu digo assim, já disse ao pastor, eu já errei muito, já fiz certas situações em que a pessoa tinha que abrir abrir a cabeça, porque eu queria enfiar a Bíblia aqui dentro. Então, não funciona querer abrir a cabeça e fazer isso. Então, eu gostei muito dessas etapas. Claro, para chegar depois ao sacrifício de Cristo, aí eu acho que já é aquele passo mais largo que tem que se dar. Eu acho que os dois primeiros, aparentemente, ou claro, a gente exercitando um pouco, dá para ter conversa, não é?
eu acho certeza. o passo um pouquinho mais grande, alto, que você está assim no riacho, e para passar o riacho tem que dar um salto um pouquinho maior, senão vai molhar o pé. É o sacrifício de Cristo, não é? E aí, se há essa possibilidade de compreensão do que significou esse sacrifício de Cristo, não só um Cristo que vamos dizer assim, da teoria da teoria de só ele ter cuidado das pessoas carentes e não, mas o sacrifício de Cristo maior, o sacrifício por nós, não é? Uhum. Eu diria que esse ali é o ponto central. O passo seguinte à fé na obra de Cristo é quase para mim como uma consequência dele ter aceito É, esse sacrifício de Cristo. Assim, eu olhando assim para esses sim. 4 termos seu, Carol, eu vejo assim, se a pessoa compreender e aceitar que Cristo morreu por nós, não é? Depois é Uhum. alimentar essa fé dessa pessoa. É um pouco assim, estou aqui trabalhando com os seus 4 termos de tecnologia que eu gostei demais. Bacana, e É. acho que a gente até devia ter isso um papelzinho. E Ah, às mas vezes, tem. Eu vou mostrar para vocês agora. Só um segundinho, porque esse assunto é maravilhoso, viu, Carol? Eu abri aqui, o Paulo já trouxe mais elementos, né? Quem sabe outro. Paulo, uma questão aqui que você falou aqui dessa transição entre o sacrifício de Cristo e a fé na obra de Cristo, né? Se eu não me engano, você falou que você vê como algo natural aqui, que flui naturalmente, quando a não pessoa tá natural, mas eu digo, se já foi possível alguém tá, aceitar esse Cristo verdadeiramente, não como alguém que tá. foi um Cristo que cuidou das pessoas, mas um Cristo que veio e resgatou-nos, eu acho que fica, eu diria que a parte mais. Eu já passei do ápice assim da montanha, cheguei lá. Uhum. Certo, Acho que a certo. fé, talvez a gente já está sentado em cima da montanha, ali vamos fazer um piquenique e já dá para conversar. Acho que para mim é chegar no sacrifício de Cristo. Tá, certo, certo. Só ia deixar um detalhe aqui, Carol, que talvez se você vai falar disso depois, tudo bem, se não, aí você pode até é, aproveitar o que eu vou dizer. É, uma forma da gente pensar como diferente esse 3 e o 4 aqui é pensarmos assim: o sacrifício de Cristo é para todos, Uhum. ou na visão luterana, né, para a humanidade, né? Sim, Quem nos assistir aqui for de uma outra tradição, talvez possa pensar diferente, né? Nós entendemos que é para a humanidade. Esse último ponto aqui é quando eu me aproprio disso e faço meu. Uhum. Não é para todos, não é para nós, não é para a humanidade, é para mim. Eu, né? É eu me agarrar, e é eu confiar, e é eu descansar nisso que Cristo deu para todos, mas que Ele quer fazer chegar pessoalmente em mim. Exato, Bom, exato. só queria fazer esse complemento aí. Muito bom. Solange tá aí. Fala aí, Solange. Eu sou super familiarizada com esses 4 pontos, né? Porque na evangelização para criança a gente chama isso de o plano de Deus, né? Então, Isso. tem as cores, inclusive, né? Exato, eu vou mostrar daqui a pouco. Utiliza o vermelho, o verde, o branco, o dourado e tal, né? Então, agora, obviamente que utilizar isso daí corpo a corpo é mais difícil do que como a gente utilizava num encontro missionário, né? Numa rua, numa vila lá no Maranhão, com 200 crianças assistindo a gente, né? Cantando musiquinha. Fica bem mais fácil, né? Que eles estão espectadores, a gente está levando a mensagem. Agora, o corpo a corpo com um amigo, um conhecido, é mais complexo. Então, o amor de Deus pode demorar muito tempo para a gente conseguir falar também. Agora, talvez não, né? Agora, quando o mundo está meio que desabando, fica mais fácil, né? Que está todo mundo pedindo socorro e querendo pegar uma beirinha do socorro em algum lugar aí, né? Mas o pecado, eu acho bastante difícil ultimamente falar sobre isso, porque as pessoas não gostam nem de falar dessa palavra pecado. É verdade. Arranja outra coisa, errei, né? Sempre quer
dissolver essa parte. É uma coisa impressionante. Não existe pecado, eu não me arrependo de nada do que eu fiz, né? Está tudo certo, né? A tal da autoestima assim, atrapalha pra caramba, porque a autoestima está acima de tudo hoje em dia. Eu preciso me amar do jeito que eu sou. Então, como é que a gente faz isso? Para mim, essa parte é muito complicada hoje, muito. No tempo da mãe dar uma surra e pôr de castigo era mais fácil. Hoje em dia nem surra nem castigo pode ter, né? Ficou mais difícil. Olha, essa parte eu acho ainda bem. Eu também acho ainda bem. Mas as crianças continuam errando, continuam pecando, né? E os pais também precisam, assim como Deus, repreender, né? A gente não sabe como fazer. Tá meio bagunçada essa parte aí. Agora, o sacrifício de Cristo é complicadíssimo, porque muita gente acha que isso daí é simplesmente assim, uma alegoria. Muita gente acha que isso não existiu, isso é uma historinha. Muita gente, é impressionante. Agora, a fé por obra é mais fácil, porque a fé por obra, mas não em Cristo, né? Tira Cristo fora, que está todo mundo fazendo bem o tempo todo para todo mundo, né? Que todo mundo é solidário, todo mundo é bacana, todo mundo é legal. Quer dizer, então é difícil isso no corpo a corpo, né? A gente está colocando hoje em dia. Mas um grande público, assim, com espectadores, é mais fácil, é tranquilo. E é o caminho. Obrigada, Solange. Obrigada mesmo. Eu também acho bem desafiador, mas acho que é esse desafio mesmo que a gente vai ver hoje, gente. Como a gente pode fazer isso, assim, uma conversa, né? Teve mais alguém que levantou a mão? Então, eu. Falha, não estou vendo. Vou iluminar minha cara, pronto. A gente, só uma questão que para esclarecer, talvez, a gente acredita que é o Espírito Santo que dá a fé, né? A pessoa, ela não, em último caso, não é ela que escolhe. Então, os 3 primeiros pontos, eu acho, entre aspas, né, tranquilo, e até um consolo saber que não é a gente que dá a fé, para isso que a Solange estava falando, por exemplo. Né? Não é uma coisa que, em último caso, a gente tem que se preocupar que a gente vai fazer. Mas fé na obra de Cristo, como é que a gente fala disso em contexto de evangelismo, se é o Espírito que dá a fé? Quer dizer, se eu considerar, em último caso, que é o Espírito que dá a fé, eu paro no sacrifício de Cristo e deixo o Espírito fazer a obra. Então, o último caso, em contexto de evangelismo, me deixa um pouco encabulado. Sim. A gente vai... Eu fico feliz, eu fico orgulhoso desse pessoal aí, que são cada vez mais conhecedores e apreciadores aí do... Não, a questão do Mateus é excelente. Né? Excelente. Né? Mereceria, sei lá, um debate incrível isso. Bom, mas vamos deixar a Carol seguir, né, Mateus? Mas muito legal, Mateus, muito legal. Não, mas excelente. Isso já é bom, porque justamente o que eu vou mostrar para vocês é que justamente os métodos, eles não são perfeitos, eles não necessariamente vão se encaixar em toda a nossa visão, né, como luteranos, mas a gente pode se apropriar deles e fazer adaptações, inclusive. Então, como o Mateus falou, talvez a gente, como luterano, não vai ficar focando muito, talvez, no último passo aí de querer ver mesmo se a pessoa já está com essa fé, ou se ela já se decidiu por essa fé, ou se ela já aceitou essa fé, né, como é muito comum. Então, talvez seja um passo que a gente não desse tanta ênfase, mas os outros 3, com certeza. Justamente por entender que essa fé é o próprio Deus que dá, o próprio Deus que trabalha, etc. Mas a gente vai ver melhor, e aí eu vou poder, inclusive, ouvir vocês no que a gente poderia melhorar, no que está bom e etc. Mais alguém quer falar? Não sei se apareceu. Carol, rapidinho. O que eu entendo, essa fé que é a ação do Espírito Santo, no entanto, ainda aqui, eu entendo que a fé vem pelo ouvir, não é? Então, sim, é necessário. Nós temos aí um papel aqui no sentido da pessoa chegar nessa aceitação, né? De ouvir a palavra, né? Para que o Espírito Santo possa agir. Senão, como diz lá o Paulo, se não tiver quem pregue, ninguém vai ouvir, né? Exato.
Vou passar aqui, então, para o próximo. A gente vai... O método que eu vou apresentar para vocês hoje é chamado de 4 leis espirituais. Eu não sei se alguém já ouviu falar. É um nome meio estranho, assim, porque hoje em dia tem muito mais coisas, assim, meio místicas, né? De leis espirituais, não sei o quê. Mas esse folheto, ele é antigo. Eu vou mostrar ele aqui na câmera, assim, ó. Ele é um folhetinho mesmo. Ele tem várias páginas, né? Assim, com várias explicações. Então, não é só um folheto desses, assim, único. Ele tem todos esses pontos mais explicados. E esse é um método que eu vou explicar mais assim no sentido discursivo, comunicativo, como que altera essas informações aqui, preferencialmente decoradas, digamos assim, na cabeça, porque justamente eu não preciso ficar mostrando o folheto para as pessoas. Eu já usei muito, tá, pessoal? Já usei muito, já usei inteiro, já expliquei esses pontos todos para muitas pessoas, inteiro mesmo, assim. Eu tive conversas longuíssimas com muitos universitários usando esse folheto, mas eu acho bem mais interessante quando eu já consigo decorar o que está aqui e inserir numa conversa com as pessoas, que fica uma coisa assim mais fluida, né? Mais natural, digamos assim. Mas eu diria que por que é importante a gente talvez aprender um método, uma coisa que aparentemente é um pouco engessada? Porque é como se fosse um arroz com feijão. Para a gente poder criar mais em cima, ser mais fluido, incorporar melhor o nosso discurso, é isso, como mostrei para vocês esses pontos. É o mínimo, é o básico que a gente tem que saber para conversar quando a gente tiver essa oportunidade. E às vezes, como a gente tem um pouco de dificuldade de sistematizar, né, a informação de uma forma mais simplificada e mais acessível, esses pontos, eles ajudam a gente, né, até organizar na própria cabeça, né, uma ordenzinha para a gente seguir. Então, por isso que eu acho que é importante a gente aprender, mesmo que pareça assim, nossa, mas que coisa engessada, né, eu vou ter que seguir 24 pontos e tal. Mas esse é o método que eu vou mostrar para vocês hoje. E só para passar aqui para o outro lado, esses outros métodos aqui, essas ferramentas criativas que existem, a gente tem aqui até a pulseira da hora luterana, né, que alguns de vocês devem conhecer. A gente tem o livro que a Solange mencionou, o livro Sem Palavras. Eu fui evangelizada na igreja com esse livro Sem Palavras. Evangelizada assim, né? De maneira mais clara e sistemática. Eu me lembro claramente do dia que eu ouvi a historinha do livro Sem Palavras na escola de crianças, né? Então, foi quando eu lembro, assim, que eu entendi bem o que era, né? O evangelho, o sacrifício de Jesus, por que eu precisava, o que aquilo significava, foi através desse livrinho aí, que tem várias cores, né? As pessoas, as tias, geralmente vão explicando, né? E passando, como diz o livro Sem Palavras. Mas, basicamente, o que a gente vai aprender com as 4 leis espirituais, essa forma de comunicar, é o que as pessoas usam com essas ferramentas e outras, né? Então, tem essa pulseirinha com as miçanguinhas coloridas, que é praticamente, acho que é a mesma coisa, talvez, do que a hora luterana faça, né? Não sei bem. Mas é uma sequência, né, que você vai seguindo para poder explicar. E tem essa outra pulseirinha que é de um outro ministério, The4, que é baseado justamente nas 4 leis espirituais, em que eles explicam também através dos símbolos, né? Então tem um coraçãozinho, o sinal de dividir, uma cruz, uma interrogação, que vai seguindo uma ordem de explicação. O interessante das pulseiras é que as pessoas às vezes perguntam, né, amigo, o que é isso, né? O que é isso daí, essa pulseira, não sei o que isso significa. E é quando justamente a gente tem a chance de poder explicar. Então, eu nunca usei muito, não, esses métodos da pulseira e tal, mas eu sei que tem pessoas que andam constantemente, né? E às vezes tem a chance de poder usar elas para explicar mais ou menos o que a gente vai ver aqui nas 4 leis. Só que o pastor depois vai explicar um pouquinho melhor a pulseira, né? Que é uma coisa que a gente tem, né? Que tem na hora luterana, enfim, as pessoas podem usar também. Mas eu vou mostrar aqui agora para vocês. Então, deixa eu só passar aqui. Só um minutinho. Eu vou explicar para vocês as 4 leis, pessoal. E aí eu vou explicar assim, vai ficar um pouco engessadinho, mas eu peço para que vocês ouçam como pessoas que estão ali realmente espectadoras do assunto. E depois a gente pode conversar se faz sentido para vocês e o que a gente poderia melhorar, né, assim, de adaptar.
Inclusive, eu aproveito e vou juntar duas coisas numa só, né? A gente teve aquela conversa com o Arão sobre as ferramentas digitais e ele apresentou o God Tools, que é um aplicativo. Esse é um aplicativo dos missionários digitais e nele a gente tem as 4 leis espirituais e outras ferramentas, né, para edificação, conhecendo a Deus, ensinar a compartilhar. Então, o que eu tenho aqui é justamente os prints do próprio aplicativo, mas tem o folheto também. Esse folheto dá para ser comprado, tem na internet aí, acho que até Mercado Livre para comprar, caso você queira, também, assim, impresso. Mas a gente encontra nesse aplicativo, né? A gente pode usar, inclusive, para mostrar para amigos, para pessoas, né? Então, vamos lá. Carol, eu pensei que você eu pensei que você ia escanear e mandar um PDF para a gente desse folheto. Ah, pode ser também, mas é basicamente isso que vai aparecer aqui. Eu posso justamente mandar essas imagens aqui que a gente vai ver agora, posso colocar lá no grupo. Vamos lá. Quando a gente clica, né, no aplicativo de 4Ds ou abre na primeira página, aparece isso aí. Você já ouviu falar das 4Ds espirituais? Eu vou falar como se estivesse conversando com uma pessoa, tá? Então, Matheus, pô, obrigada por você ter compartilhado aí sua história na sua religião. Não conhecia muito bem. Achei muito interessante esses pontos. E se eu puder explicar para você agora também, um pouquinho de como que é o que a gente acredita, assim, só para você poder ver também, eu vou te falar. Então, vejam bem, tem uma conversa íntima aqui, né, com a pessoa. É mais ou menos assim, né? Sabe leis físicas que tem no universo, assim como a lei da gravidade, né, que a gente conhece, algo que está dado, que a gente descobriu? É como se tivessem leis espirituais que governam, assim, esse nosso relacionamento com Deus. Eu vou te explicar um pouquinho melhor. A primeira lei, né, digamos assim, esse primeiro ponto, ele fala que Deus, ele ama os seres humanos, ele ama você, ele ama mim, e ele oferece um plano maravilhoso para a vida das pessoas, é o que eu acredito. E o que seria, assim, exatamente Deus amar a gente? Como a gente vê aqui, né, no amor de Deus, a Bíblia ela fala, por exemplo, que Deus ele amou tanto o mundo que ele deu o filho dele para que para toda pessoa que nele crê não pereça, né, não morra, mas tenha vida eterna. E o que seria exatamente esse plano de Deus, esse plano que ele oferece para os seres humanos? Tem uma metáfora também na Bíblia que fala que o ladrão ele vem, né, geralmente para matar, destruir, furtar, mas Jesus ele se apresenta como aquele que veio para que a gente tivesse uma vida plena, uma vida realmente significativa. Mas o que acontece? Existe um problema, né, nesse meio do caminho. Por que você acha que muitas pessoas não experimentam assim essa vida significativa, essa vida plena? Aqui é o momento, pessoal, que muitas pessoas respondem as coisas mais variadas de acordo com a crença delas. Então, muitas pessoas vão falar assim, porque as pessoas são muito egoístas, porque as pessoas trabalham demais, porque as pessoas não valorizam a família, sei lá. E isso, de certa forma, ajuda um pouco para o próximo ponto, né? E aí, o segundo ponto diz o seguinte: o homem tem um problema, né? O homem, ele é pecador. E por isso ele está separado de Deus, não consegue conhecer, experimentar esse amor e esse plano de Deus, né, para a vida dele. E por que isso acontece, né? O que exatamente o homem ser pecador e estar separado, né? Lá em Romanos, no versículo da Bíblia, fala também que todos os homens, todos, sem exceção, eles são pecadores, eles pecaram, e por isso eles estão completamente separados da graça de Deus. É impossível, né, da gente ter essa comunhão com Deus por conta do nosso pecado. Porque o homem, ele foi criado, né, para ter essa comunhão, só que por causa da sua própria desobediência e rebeldia, ele escolheu seguir seu próprio caminho, e aí essa comunhão com Deus foi quebrada. E essa obstinação, né, por causa dessa atitude, essa rebelião ativa, ou até essa indiferença mesmo, passiva, quem sabe, é uma evidência do que a Bíblia chama de pecado, né? Seria exatamente isso, essa rebelião ou essa indiferença a Deus.
Mas a boa notícia é que as coisas não param por aí, assim, né? As coisas não vão parar por aqui. Eu vou te falar logo qual que é a boa notícia desse problema que os seres humanos vivem. Peraí, que eu tô dando um errinho aqui. E o que seria exatamente o homem estar separado, né? A Bíblia fala também que o salário do pecado ele é a morte. E é essa separação mesmo espiritual de Deus. A gente não consegue se relacionar com ele por conta do nosso pecado, como mostra essa figurinha, né? A gente está totalmente separado e incapacitado de chegar a ele e se conectar com ele. Um grande abismo separa, né, os dois, e essas setinhas mostram que o homem ele está continuamente tentando alcançar Deus e a vida abundante, essa vida plena, significativa, por meio de muitos esforços, né, esforços próprios, a própria religião, a própria religiosidade, essa tentativa do homem tentando ter uma vida boa, filosofias de vida, né, religião, mas inevitavelmente isso é insuficiente, isso nunca se completa, isso nunca é suficiente para a gente chegar a ele, né, ou ter o direito, né, de se relacionar com ele. E a boa notícia é que Jesus, ele é essa provisão, né, a provisão de Deus, o próprio Deus toma essa iniciativa de combater o problema do nosso pecado. E somente por meio de Jesus a gente pode conhecer a Deus e experimentar esse amor e esse plano de Deus. O que seria, né, Jesus como essa provisão? Deus ele demonstrou o próprio amor dele para conosco pelo fato de ter Cristo morrido em nosso favor quando a gente ainda era pecador. Então, vou só te explicar um exemplo, talvez para você seja um pouco difícil, né? Se eu penso em mim, penso numa pessoa mentirosa que mentiu e penso num bandido super assim, cometeu crimes hediondos. Se a gente pensar numa escadinha, né? Eu tô, de repente, no primeiro degrau, a pessoa mentirosa tá ali uns 2 degraus depois de mim, e esse bandido tá lá muitos degraus depois, porque com certeza ele é uma pessoa muito pior do que eu, né? O que eu acho, muitas vezes. Só para você entender melhor essa separação, isso é algo que eu teria explicado lá na segunda, né? Imagina quando você tá lá num avião, num helicóptero lá de cima, né? Olhando para todo mundo aqui embaixo. É como se Deus, que é o ser perfeito, né, que é perfeito e criou a humanidade nessa perfeição, ele tivesse a muitos quilômetros de distância de nós e a gente está aqui nessa escadinha. E lá de cima, ele olhando para a gente, né, digamos, todos nós somos apenas um ponto. Né? Então, todos nós somos pecadores da mesma forma. Talvez aqui na Terra a gente separe em muitas categorias, né? Esse nosso raro alvo, esses nossos pecados. Mas para Deus, que é o ser perfeito e santo, nós estamos completamente no mesmo lugar em relação a Ele. E por isso a separação ela é definitiva para todos os seres humanos nesse sentido, né? Original. Mas Jesus, assim como ele morreu no nosso lugar, ele ressuscitou dos mortos e ele morreu pelos nossos pecados, foi enterrado. Ele ressuscitou no terceiro dia, de acordo com as Escrituras. Ele apareceu para Pedro, para os 12, depois ele apareceu para muitas pessoas. Esse é um momento também bem crucial, né? Muitas pessoas podem falar sobre vários outros assuntos relacionados a isso. E a quarta lei, né, esse quarto ponto super importante, que tem a ver com o nosso relacionamento com Deus, diz que a gente deve receber a Cristo como Senhor e Salvador. E aí a gente pode experimentar esse amor e esse plano de Deus para a nossa vida. E aqui diz que a gente deve receber a Cristo, né? Lá em João diz que aos que receberam, os que creram no seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus. Então, receber e crer que nos dá essa possibilidade, crer nessa obra, crer nessa verdade. E recebemos a Cristo por meio da fé. Tem um versículo muito importante que diz que a gente é salvo pela graça, por meio da fé, e que isso não vem da gente, isso é um dom que Deus nos dá, não por obras, né, para que ninguém se glorie, para que ninguém ache que é por esforços próprios, como a gente viu lá atrás. Esses esforços não são capazes de nos fazer chegar a Deus,
mas é pela graça que ele nos dá, que é um presente. E quando a gente recebe Cristo, a gente experimenta um novo nascimento. É uma nova vida realmente. A gente ainda está aqui nessa terra, nessa dimensão aqui, mas a gente experimenta uma outra plenitude de vida. E recebemos a Cristo por meio de um convite pessoal. E tem um versículo que diz: eis que estou à porta e bato, se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei, cearei com ele e ele comigo. Então é como se Jesus, talvez em muitos momentos da nossa vida, estivesse batendo a porta, e a gente pode abrir essa porta e deixar ele realmente entrar na nossa vida. Enfim. E aí, pessoal, depois daqui vem outras explicações sobre o que significa exatamente receber a Cristo, né? Fala sobre arrependimento, confiança, que não basta apenas confiar de maneira intelectual, mas que, enfim, que é a fé que realmente garante isso. E aí tem uma espécie de desenho aqui, né, que vai explicar o que seria essa vida controlada pelo eu. E aí está o eu no trono, Cristo fora, né? Então os interesses da vida, toda a vida da pessoa gira em torno desse eu, né? Que é esse termo que eles colocaram aí. E a vida controlada por Cristo seria Cristo no trono e a gente, de fato, submetido a Cristo. Então, essa palavra controlar também pode soar um pouco estranha, né? Mas os interesses passam a ser controlados por Cristo, resultando nessa harmonia com o plano de Deus. E aí que vem, né, uma outra pergunta para a pessoa responder: como ela acha que a vida dela é representada. Aqui é um ponto interessante, que muitas pessoas realmente admitem que a vida delas é como o círculo da esquerda, e a gente pergunta qual ela gostaria que representasse. E aí muitas falam: eu queria que fosse da direita, ou não sei, estou satisfeito com a minha vida, ou meio a meio. Muitas pessoas falam isso, né? Então dá pano para manga aqui. E fala também sobre o que seria se receber a Cristo pela fé, e eles sugerem uma oração, né? Eles sugerem aqui uma oração para que a pessoa faça, né? E peça para que Deus, de fato, seja o Senhor da sua vida. E aí tem um exemplo de oração que a pessoa pode fazer aqui, expressando esse desejo do coração dela. E aí depois aqui no aplicativo vem até mais algumas informações, se a pessoa precisar, tiver dúvida sobre como saber que Deus está na sua vida, sobre o que a Bíblia promete sobre a vida eterna, dá indicações sobre, né, a fé diferente de sentimentos, fala sobre a igreja, tem sugestões de crescimento espiritual e fala que é importante ter uma comunhão com a igreja. E tem até aqui, como o Arão explicou para a gente naquela imersão, alguns sites, né, para a pessoa acessar, se ela precisar, escolha.com, conhecendodeus.com e outras coisas aqui. Então, enfim, eu vou dar uma voltada aqui lá no primeiro, para caso vocês queiram comentar sobre, e a gente, de repente, pode ir passando. Mas, mais ou menos, seria essa uma explicação. É bem engessada, numa conversa as coisas são bem mais fluidas, né? Mas são esses pontos, né? Esses 4 pontos aí explicados, com outras informações além. E cada um desses pontos dá pano para manga, dá para conversar 1000 coisas, dependendo da necessidade de cada pessoa. Mas acho importante apresentar isso para vocês. E queria dizer agora o que vocês acham. O que vocês acham que justamente poderia ser modificado, melhorado, a gente daria outras ênfases. Fiquem à vontade aí. Fala, Solange, né? Carol, Oi? posso falar? Pode, eu falo, diga. Não, veja bem, acho que os pontos são esses, é claro, está tudo perfeito. Até já baixei o PDF aqui disso aqui. A questão é como a gente falou, né? Cada ponto desse vai ter que ser ditado e ajustado para o interlocutor, não é? Por Sim. exemplo, aqui o folheto já bate no primeiro que esse Deus maravilhoso é o Deus que tem um plano para a gente. Pode ser que as pessoas ainda estão muito cru para já pensar nesse Deus que tem um plano que vai mandar um filho para salvá-lo. Então, eu creio que
que cada ponto desse é excelente. Eu não conhecia esse trabalho aí. A Solange, vocês aprenderam na escolinha dominical. Eu passei por esse. Acho que eu faltei nessa aula. Então, assim, muito bacana e tá ótimo. Claro, eu acho que aí, quase que mentalizando isso dá para mentalizar, né, passando esses pontos, para a gente aplicar isso nos nossos diálogos dia a dia com as pessoas. Tá perfeito. Não tenho mais o que comentar, não. Achei muito bom. Acho que a Márcia, que sempre está conosco, que quer dizer assim, como é que eu faço? De repente, Exato. isso tudo vai ajudar aí. Sim. Quem mais aí, pessoal? Não estou vendo. Anos de experiência, né, Carol? Anos de experiência. E aí, Matheus, o que tu acha aí, Matheus? Fala aí do último ponto, ó, que nós precisamos receber individualmente a Jesus Cristo, aí. A Solange quer falar. A Solange estava... Deixa a Solange falar, depois eu falo. Ainda acho que quando a gente fala assim corpo a corpo, né? Eu acho que precisa daquelas preliminares que o pastor estava falando, que para com todos, né? Porque se você já é assim, direto, né? Fica nítido que a conversa não é uma coisa tão pessoal, é uma coisa mais dirigida, né? Tem impressão assim, entendeu? Sim. Então, eu acho que para começar no corpo a corpo tem que ter o testemunho da gente, sempre, né? O amor de Deus, mas ele tem que estar em mim também. Com certeza. E esse amor tem que irradiar. Aí fica fácil falar, né? Porque para introduzir é difícil, assim, só mesmo uma coisa assim mais missionária, com público, aí fica mais tranquilo. Mas a meada vai, né? Mas como a gente não deixa o outro falar, não fala sozinho, aí a gente pode perder o fio da meada. Sim. Pois é. Por isso que eu até falei, né, que o ideal que a gente, né, para chegar nesse ponto, a gente já caminhou muito com a pessoa. E também quando a gente tem isso sistematizado, entre aspas, assim, mais decorado na nossa cabeça, a gente consegue falar de uma forma mais tranquila, um ponto ou outro, né, dependendo ali da situação. Mas... Às vezes eu brigo com uma pessoa por algum motivo, assim, uma discussão que eu quero falar, né? Mais calorosa, depois eu abaixo a poeira, assim, depois eu começo a falar essas coisas, entendeu? Parece que a pessoa fica até mais, assim, interessada, né? Porque é de várias formas diferentes, né, que acontece. A gente não sabe como é que vai ser, mas a gente vai... É isso que você falou, tem que estar aí. Tem que estar dentro da gente isso, né? Tem que estar criando nisso também, desse esquema aí. Com certeza. Fala aí, Matheus, então. Bota lá naquela último negócio de novo que você tinha colocado. Essa parte aqui mesmo. Cara, assim, 4 leis espirituais para mim é muita coisa na minha cabeça para comentar sobre. Cara, não, e o que eu penso, a Carol sabe as minhas reservas com esses métodos. Bom, para falar do que a Carol provocou, né? Eu ainda acho que para a nossa fé, especificamente, para o modo como a nossa igreja acredita, até a igreja presbiteriana, por exemplo, né, um viés mais calvinista, né, uma outra orientação teológica acredita, eu acho esse quarto ponto extremamente problemático em termos de coerência com a doutrina que a gente ensina, né? Porque, bom, se a gente acredita que é o Espírito Santo que dá fé, aonde fica... Como é que cabe? Essa é a minha pergunta. É uma pergunta mesmo. Como é que caberia a ênfase sei lá, nessa coisa de nós devemos receber individualmente?
Isso é um ponto, né? Dizendo nesse ponto aí, né? O outro eu acho interessante que fala, nós devemos individualmente receber Jesus Cristo como Senhor e Salvador, então podemos conhecer e experimentar o amor e o plano de Deus para a nossa vida. Como a pergunta que a gente pode fazer, ou alguém pode fazer, né, outra pessoa, como é que pode se dar esse experimentar, né? Eu estava hoje num grupo de estudo e de tarde a gente está estudando um filósofo medieval franciscano, né, cristão, né, que está pensando questões cristãs, né, místico e tal, São Boaventura. E a gente estava falando um pouco essa coisa desse experimentar, né, que não é da ordem do conhecimento. Eu entendo que a gente está falando nesse contexto aí né, assim que a pessoa conhece a Cristo, ela vai experimentar, mas eu ainda tenho muita dificuldade com essa ênfase do indivíduo receber. Um outro ponto, eu acho que todo mundo pontua isso em certo sentido, essa coisa de você, como a Carol falou, né, de você ter uma caminhada com a pessoa, você ter um contexto para falar, ainda assim, para mim, tô falando, é muito estranho, imagina, sei lá, eu tenho vários amigos da faculdade, ou que não são da faculdade, mas que, sei lá, que não são cristãos. E aí, sei lá, digamos que a gente tem 5, 6 anos de amizade, a gente está trocando ideia, falando de qualquer coisa, e aí eu, sei lá, de repente vou ver uma oportunidade, vou quebrar completamente o ritmo da conversa para falar, então, mas você sabia que existe um Deus maravilhoso? Sabe? Eu acho essa ideia, né? Não, eu sei que não, mas tentando jogar assim nesse extremo, porque a impressão que eu tenho é que as 4 leis espirituais são uma coisa muito boa para a gente, é o cerne da nossa fé. Essa aqui, com exceção desse 4º ponto aí que a gente pode discutir, Sim, pode adaptar. eu acho os outros pontos o cerne da nossa fé. Não só da nossa fé luterana, da fé cristã. Tá? Eu acho que é muito mais importante a gente usar isso, me parece, como material de conhecimento, né? Para aí, quando a gente tiver a oportunidade, aí sim a gente pode falar, mas não nessa sequência. Né? A gente pode, assim, quando a pessoa, sei lá, está sem esperança na vida. E aí você vai falar, pô, mas existe um Deus que é muito bom. Você não vai falar, existe um Deus assim, né? A gente está estudando lá no estudo bíblico de domingo, a gente falou umas semanas atrás aí do como é que Paulo evangelizou em Atenas, né? Aquela coisa do contexto, de entender. Mas eu acho que são pontos que não necessariamente precisam vir em bloco e não necessariamente precisam vir na mesma conversa, mas são pontos que a gente vai aplicando conforme a gente vê que, tipo assim, sei lá, se a pessoa está sem esperança, a gente pode falar de Deus. Se a pessoa está muito triste por causa da maldade do mundo ou dos próprios erros, a gente pode falar do pecado, entendeu? E aí, se ela está sem esperança e mal com o mundo, a gente pode falar do plano da salvação, a gente pode falar da cruz, de Cristo e tal. E aí, deixar o Espírito Santo fazer o restante da obra, porque eu não sei o que fazer com o 4º ponto. Mas é como eu me sinto diante das 4 leis, entendeu? Obrigada pela contribuição. Eu concordo também que a gente pode, com certeza, adaptar esse 4º ponto, ou, assim, justamente não dar tanta ênfase a ele, crendo que essa fé, justamente como o Paulo até falou lá no início, né, é uma consequência, mas justamente sabendo que é só a pessoa tendo essa fé, realmente crendo nisso, né, recebendo essa verdade. Eu acho que é um pouco essa ideia também que eles tentam passar aqui, através desse versículo aqui, né, aos que receberam, aos que creram em seu nome. Então, um pouco essa ideia da pessoa responder a isso, né? Não, eu recebo essa verdade. É isso, a gente não exclui totalmente, né, essa ideia do aceitar, do receber, mas certamente não é uma coisa que acho que a gente daria tanta ênfase na hora de conversar sobre isso, porque tem outras coisas justamente mais importantes até. Mas acho que cabe também, né, a pessoa entender de que é pela fé, objetivamente, né, ela recebendo essa verdade, que ela passa a ter esse relacionamento, essa vivência, que realmente muda a experiência também. A gente não pode negar que muda completamente a experiência em minha vida, né? Então, por mais que pareça clichê essa frase, né, conhecer, experimentar o amor de plano de Deus na sua vida, é uma experiência completamente diferente, de fato. Mas digam aí, mais alguém, pastor? Posso só fazer mais uma colocação? Sim.
E é uma coisa que eu acho que até serve para o nosso preparo mesmo, no uso desse recurso. Eu já ouvi isso, por isso que eu estou falando. Muita gente, você pode apresentar esse plano todo. A pessoa pode se sentir tocada, a pessoa pode ser favorável, a pessoa pode acreditar, querer acreditar, né? Só que sempre, né? Eu já vi pessoas falando disso, mas sempre pode vir um tipo assim, mas se eu for na igreja não vai ser só isso, né? Quer dizer, a pessoa ela traz junto com o problema, pode ser que ela até acredite no pecado, acredite em Deus de maneira mais geral, mas ela sempre esbarra no problema do que tem mais que a igreja vai dar, né? Não estou falando nem do convívio da igreja, nem dos problemas locais que a gente sabe que tem, que é normal, porque a gente é pecador, mas a pessoa ela vai ter problemas com tipo assim, mas eu não posso fazer isso, eu não posso fazer aquilo, mas eu tenho que acreditar assim ou assado. Quer dizer, no âmbito, no fervor da missão, tem outras coisas que aparecem, entendeu? A gente tem que estar pronto para isso também, né? Tipo assim, Sim. Não basta. Digo que eu... Fala. Não, por isso que eu sempre enfatizo que a gente tem que estudar a Bíblia, conhecer a doutrina, só para fazer a propaganda da escola bíblica aqui. Esses apontamentos que você fez, em muitas conversas que eu tive com muitos universitários, as coisas saem assim dessa ordem também, né? Porque as pessoas perguntam sobre uma coisa, perguntam sobre outra. Mas eu não sei se eu acredito muito nisso, porque aí também entra a questão da veracidade da Bíblia, entra a questão da veracidade da ressurreição, entra várias coisas, né? E nessa conversa, mas eu não me vejo assim como pecador, mas a religião é problemática, justamente, tudo isso pode entrar na conversa e é ótimo que entre, né? Na verdade, tudo isso é bom. Então, por isso que eu acho que justamente a gente tendo esses pontos assim, a gente pode inserir um deles em alguma conversa, pode ser como vocês falaram, o amor, aqui o pecado, sobre o sacrifício, enfim, sobre a fé. Mas eu ia passar para o pastor para ele falar sobre a pulseirinha, mas não sei se mais alguém quer comentar sobre esse folheto, sobre essa estrutura aqui. Mais alguém? Se não tiver ninguém, então, pastor, se quiser, pode só explicar um pouquinho, de repente, como que já aconteceu com ele, sei lá, dele usar essa pulseira, né, e explicar para alguém essa outra ordem aí, que é um pouquinho diferente, mas acho que segue mais ou menos essa linha. Você pode colocar a pulseirinha, Carol, na imagem para gente? Tá, Só para o pessoal visualizar? Eu não sei se na imagem aparece ela toda. Não tem problema, não tem problema. Vou colocar aqui no chat o link da página da Hora Luterana, onde essa pulseirinha é divulgada, onde ela é vendida, na verdade, a Hora Luterana se propõe a vendê-la, né? E eu confesso para vocês que eu não tenho usado essa pulseirinha. Eu não sei se eu tenho ela, acho que eu tenho ela, mas eu não tenho usado ela. Eu conheço ela, já ouvi falar dela, já vi ela sendo divulgada em congressos da igreja e acho que ela faz um trabalho muito bom para ir, né? É um método criativo, é um método parecido com o método que a Carol aí mostrou anteriormente, com pulseirinhas, com alguma coisa assim, né? Visual, colorido, que possa chamar atenção. Eu não tenho essa pulseirinha. Eu vou falar para vocês, eu tenho outras, vocês podem ver aqui, ó. Eu carrego duas comigo. Eu tenho uma aqui. Eu carrego isso aqui já há uns 10 anos já, gente. Está 10 anos no pulso. Tiro muito raras vezes. E essas duas que eu tenho aqui tem uma parte do Pai Nosso. Não é o plano de salvação, digamos assim, mas não deixa de ser Carol tem uma ali, ó. Será que essa é a da Hora Luterana ou não? É, né? Acho que sim.
Isso, acho que sim. Eu também tenho algumas coloridas em casa, não tenho certeza se é essa mesmo da Hora Luterana, mas vamos lá. Eu não tenho certeza se a proposta dessa pulseirinha da Hora Luterana estou até vendo aqui que o Paulo está com a mãozinha levantada, e o Paulo é até mais conhecedor da Hora Luterana do que eu. Paulo, se você tiver alguma informação sobre essa pulseira, fique à vontade de interromper aqui para ajudar. Senão eu vou tocando aqui. Diga. Eu tenho uma desinformação. Eu Sim. também, na nossa época não tinha essa pulseirinha. Mas quando nós tivemos aquele encontro lá em São Paulo, lá no quiosque da Hora Luterana, eu comprei até várias dessa. Mas eu confesso que eu achei ela complexa. Eu estou dizendo para mim, tá? Tá. Estou dizendo para vocês têm outra condição. Eu achei complexa porque você ficar com ela, alguém curioso, que é isso? Você explicar na hora o plano da salvação, primeiro que são muitas cores, eu não são assim 4, 5. Você tem que explicar, você vai falar uns 15 minutos para explicar essa pulseira. Eu achei ela, para mim, de novo, bastante complexa para alguém perguntar o que é isso? Eu aí ter que explicar esse plano, porque é desde a criação do mundo, depois passa pela queda, e aí vai. É mais extenso, né? Então, até pelo número de cores. Eu me atrapalhei um pouco. Confesso que eu não, nem assim, comprei várias, mas depois nem divulguei muito, porque eu não achei prática. Desculpem, Ok. mas é meu ponto de vista. Ok. Eu acredito que se nós tivéssemos aqui, talvez, o pastor da Hora Luterana, estou lembrando aqui do pastor Fernando, ele certamente, criativo que é, e amoroso também, assim, ele tem um jeito muito especial, muito terno. Ele talvez daria uma explicação bem convincente aqui para mim, né? Eu também sou não tão especialista nessa pulseira, mas eu quero falar dela. Como é que eu faria? Porque eu me vejo usando uma pulseira dessas, eu me vejo. Eu tô com essas duas aqui, mas eu me vejo usando alguma coisa. Eu acredito. Eu já te vi usando essa pulseira. É Vai ver. possível, é possível, tá? É possível. Eu também. É possível, gente, porque assim, eu acredito nessa questão visual, né? Especialmente para quem é desconhecido, quem está no metrô, para quem puxa uma conversa com a gente. Não tanto, na minha opinião, não tanto de eu iniciar uma conversa com ela. Não sou contra se fazer um uso, né, de todo mundo sair pela Praça do Peixoto com essas pulseirinhas, presenteando e tal. Não sou. Eu usaria de uma forma mais passiva, aguardando um contato, né? E a minha abordagem, Carol, Mateus, Paulo, demais irmãos e irmãs, a minha abordagem seria perguntar para a pessoa. De novo, eu fiz-me tudo para com todos. Eu creio firmemente em começar onde a pessoa está. De novo, não estou aqui desdenhando dos métodos que foram usados ao longo de décadas e salvaram muitas pessoas. Não estou dizendo que não é possível se fazer com uma cadernetinha dessas ou com uma sequência dessas, mesmo como a Carol fez antes ali tão bem. Eu já, talvez, minha personalidade é de tentar começar onde a pessoa está. Eu faria, Carol, de perguntar para a pessoa qual cor ou qual palavra lhe chama a atenção. E ela me diz assim, se ela me fala assim, céu. Ela está começando no final, né? Ela quebra a gente, né? Então, no céu. Ela fala, céu. A minha resposta seria, para ser aula bem prática, né? Por que céu? Para que ela me fale o porquê. Quando ela me fala o porquê, provavelmente ela vai me dizer alguma informação também do que ela crê sobre o céu. Que eu vou precisar dessa informação
para minha conversa. Eu vou precisar dessa conversa, dessa informação, para fazer a ponte com o que eu acredito sobre o céu, para ver um ponto de contato, até um ponto de diferença, né? E diria mais, quando eu fosse falar dessa palavra, eu tentaria conectar com o que ela me disse. Se ela me fala que não acredita muito no céu, não, tipo, ela está com uma abordagem mais cética, né? Porque talvez ela ache que isso é, sei lá, né? Uma coisa de alienados da religião que alienou as pessoas, de fazer as pessoas sair um pouco do presente, do concreto, né? Bom, aí poderia tentar, né, argumentar no sentido de que eu concordaria com ela, de que essa visão de um céu alienante também não é a minha, não é acertada, né? Mas que eu acredito no céu, ou que o céu que a fé cristã me propõe, é um céu que já começa agora. É um céu que até realmente nós vamos chegar um dia, mas ele já começou para nós que estamos em Cristo, para quebrar a crítica do obstáculo que ela tem e convidá-la a ver aquilo de uma outra forma. E quem sabe se abrir para aquilo. Estão entendendo? Então, essa quebra não é de paradigma, mas essa mudança, essa reviravolta, essa virada, né? Como se fosse um teatro, uma narrativa, que você tem uma virada na história. Essa virada, para quem é crítico, cético, ou tem uma visão distorcida ou caricaturada da nossa perspectiva, essa virada eu acho essencial, né? Porque se ela tem um preconceito contra céu, ou contra pecado, ou contra sangue, ou contra perdão, vai ser importante nós conhecermos o argumento da virada, ou os argumentos da virada. Porque existem argumentos apologéticos para a gente dar a volta. Não que esses argumentos vão convencer a pessoa, mas pelo menos vão deixar ela com uma pulga atrás da orelha, de que ela vai se questionar aquela certeza ou aquilo que ela ouviu e que realmente era caricaturado, né? Se a pessoa já tem uma predisposição positiva do céu, bom, eu vou aproveitar para dar corda nessa posição, vou alimentar isso, né? Vamos falar que temos algo em comum e de como a gente, como é bom viver nessa perspectiva do céu, mas, de novo, trazendo esse céu para a terra, trazendo esse céu para o hoje, que não sei se está muito difícil o que eu estou dizendo, Carol, mas assim, eu estou tentando argumentar em linhas gerais. Se ela não me fala nada, não sei nada de céu. Um outro cenário, tá? O terceiro cenário. Um cenário é ela ser levemente ou fortemente crítica. O outro cenário é ela ser positiva quanto àquilo. São dois cenários. Um terceiro cenário. Não sei nada. Ou então já me esqueci, ou então não quero falar o que eu sei, nem sei mais do que eu... Me fala você sobre o céu. Bom, gente, aí a minha pouca experiência, mas já alguma experiência aqui na Zona Sul do Rio de Janeiro, estando aqui no Rio de Janeiro, na Zona Sul, eu tentaria encontrar alguma coisa da cultura para falar. Eu não iria para a definição de Dante, sei lá, né, do Alta Compadecida, porque eu não sei até que ponto isso toca as pessoas. Mas eu sei que todos nós estamos com saudade de tudo aquilo que eu ainda não vivi, né? Que nós temos uma nostalgia de um lugar que a gente não sabe exatamente
onde que é, mas a gente está procurando, né? É aquela frase do C.S. Lewis, né? Claro! C.S. Lewis na veia, cara. C.S. Lewis e Chesterton, Matheus, né, e Tim Keller, quer pegar um luterano, Gene Vith Jr., ou outros tantos mais contemporâneos, mais jovens, uma galera que está sabendo como entender a cultura de hoje e conectar com um símbolo ou com uma doutrina cristã clássica, né? Então, o U2 canta, I'm still haven't found what I'm looking for. Eu diria, é o céu que ele está buscando. É o céu que você está buscando quando você... Sabe quando você chega em casa, ou quando você vai de férias e chega num lugar e acha que aquele lugar, sei lá, Campos do Jordão, Búzios, vai ser um lugar do sonho. Você chega lá e é legal, mas não é tão legal assim. Sabe aquilo que você chega no lugar dos teus sonhos, professor da faculdade, diretor da empresa, pastor da mega igreja, e você chega no trono lá e não e aquilo não te satisfaz. Sabe esse vazio, esse buraco, essa fome por esse lugar, por esse lar, onde os meus pés vão estar no tapete certo, onde eu vou me sentar numa mesa que eu não vou estar desconfortável, e onde todas as pessoas que eu preciso vão estar ao meu lado, não vai faltar ninguém. Eu não vou estar com saudade de alguém que já morreu. É o céu. Estão me entendendo, gente? Então, assim, para quem me pede uma explicação zerada, uma explicação do nada, eu buscaria, né? E tem para perdão, tem para sangue. Pô, pastor, mas como é que vamos falar de sangue hoje em dia? Eu sei que falar de sangue pode ser complicado, mas falar de sacrifício, não. Porque todos nós gostamos do filme onde a mulher se sacrifica pelo homem, ou o homem se sacrifica pela mulher, onde o príncipe mata o dragão, onde o príncipe morre. Todos nós nos emocionamos quando Aslan se sacrifica pela Lucy. Gente, o sangue é isso, gente. Podemos ir para um outro caminho, se é o caso, né? Se a pessoa é muito crítica, os cristãos, vocês falando de sangue. Não, 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 não. Todas as religiões falam de sangue. Em outras religiões, se falava tanto de sangue que se matavam a si próprio para aplacar essa... Há dentro do ser humano, historicamente, aí Mateus usa o argumento da história, né? Há dentro da religião, historicamente, uma constante matança de bicho, de animais e de crianças e das próprias pessoas para aplacar a ira dos deuses, né? O sangue entra aí, o sangue entra nessa preocupação em aplacar essa ira dos deuses. Só que o nosso Deus e a nossa fé se auto-sacrificaram para que a gente não tenha que... De novo, eu estou simplificando demais a aula, né? Até porque a gente tem horário aqui, mas, gente, como é que eu usaria, Carol, o bracelete? Eu perguntaria para a pessoa qual cor, qual palavra te chama mais atenção. Se ela quer sequência, eu faria sequência, mesmo arriscando, como o Paulo disse, ficar 15 minutos ali, né? Eu não sei, mas acho que pode ser que realmente leve um tempinho, né? Tipo assim, você tem tempo? Senta aí, vamos tomar um café. E aí você vai um por um. De repente a pessoa tem tempo, Paulo, né? E aí você toma um café com ela. E vai sequência por sequência, né? Mas de repente você pode, e até mostrar respeito e empatia, perguntar qual é a que te chamou a atenção, né? Se ela chamou a atenção lá do céu primeiro, gente, como eu falei para vocês, e agora? Ela foi lá para o final da história. Bom, vem backwards, né? Tipo, vem de trás para frente. Começa onde ela está e faz o caminho inverso, né? Depois de botar o céu na boca dela, fale de como é que a gente chega lá, ou como é que a gente já é herdeiro desse céu, né? Bom, resumidamente, seria a minha contribuição aqui nesse bracelete.
Obrigada, pastor. Eu vou só falar uma última coisa, pessoal. Eu vou até mostrar, aproveitando esse negócio que o pastor falou de perguntas. Espera aí, só eu voltar aqui. Deixa eu ver se eu acho para vocês. Isso tudo que o pastor falou é excelente e eu acho que é justamente por onde a gente tem que começar mesmo. Eu expliquei assim dessa forma engessada, só para vocês poderem ver, né, ali a explanação das questões, mas eu realmente acho que o pastor está certo e acho que a gente tem que conversar conforme a banda toca na conversa e de acordo com as necessidades das pessoas. Inclusive, isso vai se adaptando de acordo com as nossas bolhas, né, pessoal? Então, assim, vocês sabem a bolha que vocês pertencem, a bolha social que vocês estão, as pessoas que são parecidas com vocês, que fazem parte do círculo de vocês. Então, a gente sabe que às vezes a gente pode encontrar formas de explicar para essas pessoas da nossa bolha o que é, né? O que é cada uma dessas coisas. Eu vou só mostrar essa imagem aqui, vocês estão vendo, né? Isso aqui é uma ferramenta chamada Solarium, que é através de fotografias e através de perguntas. A gente pode montar elas assim numa mesa ou como se fossem assim, penduradas, por exemplo, numa praça, quem sabe. E a gente faz pesquisa mesmo com as pessoas, assim. É para a pessoa responder várias perguntas, assim. E é muito legal essa técnica. E é assim, como que você descreveria Deus? E ela escolhe uma figura. Por quê? E espiritualidade e tal. Como você gostaria que tivesse a espiritualidade hoje? Ou que você, enfim, coisas da vida também. E a gente vai tendo ali uma conversa com a pessoa muito interessante. E daí, assim, é muito fluida a conversa, assim, através desse método. Não sei quem está falando que já fez no Foro. Esse eu não estou conseguindo ver. É muito legal, se tiver alguém que conhece, é muito legal mesmo, assim, o Solarium, porque justamente é isso, são perguntas que a gente faz. E aí a gente tem a chance também de falar, de explicar um pouco dessa história, né, de uma forma aí. E além da gente conseguir reunir muitas informações sobre as pessoas. Por exemplo, se a gente faz uma estratégia dessa na praça do bairro Peixoto, a gente vai ter muitas informações sobre as pessoas do bairro, o que elas estão pensando, assim, sobre Deus, sobre espiritualidade, sobre os interesses da vida, ou enfim. É algo muito legal, assim, para o ambiente, para o local. Então, só para vocês saberem, né, o nome dessa ferramenta é Solarium. Vou botar aqui também a outra da Cru. Eu só estou falando que, enfim, eu trabalhei na Cru, né? Então, o que eu mais sei é falar sobre as coisas da Cru, mas tem várias outras ferramentas, né? Eu acho que eu vou encerrar aqui a transmissão e caso algum de vocês queira falar mais alguma coisa, eu acho que, né, acho que da nossa parte a gente expôs aí da forma mais resumida que deu, mas fiquem à vontade. Guto. Tá me ouvindo? Sim, sim. Beleza. Eu queria agradecer, Carol, pela sua fala. Eu já conheci esses métodos porque eu tô na igreja desde que eu me entendo por gente, então eu já vi muito dessas pulseirinhas e eu conheci a Cru na universidade, inclusive eu vi esse método das fotos, que é muito legal, eu já participei desse joguinho. Muito legal. É bem interessante, bem sensível, sabe? É uma forma muito tocante de entender algumas coisas, de você conversar com as pessoas, enfim. Então, é só o meu testemunho aqui Mas eu queria comentar um negócio, e eu queria comentar, até deixei de comentar no final, porque eu acho que seria muito injusto comentar no meio, porque não é exatamente sobre a fala de hoje, mas é sobre o comentário do Mateus sobre a fala de hoje, que é a questão de quando a gente está lá apresentando um plano de Deus e as pessoas, né, vêm meio armadas no sentido de tudo bem que, claro, você trouxe aqui a questão de a gente já ter uma interação muito boa com essas pessoas, né? Mas mesmo assim, às vezes a gente vai falar de coisas mais diretas e às vezes as pessoas vêm trazer pontos assim, mas você está falando de um evangelho de graça, né? De libertação, mas se eu entrar na igreja eu não vou ver isso, não sei o quê, e vocês estão tipo, como se tivesse uma coisa escondida por trás, tipo, entre nesse grupo aqui e depois você vai descobrir a verdade, entendeu? Como uma furada. E eu entendo muito isso, principalmente porque eu participo de grupos da sociedade que tem essa antipatia, né, universitários, etc., eu vivo nesse lugar de muita tensão,
né, na minha existência. E então, quando eu penso em falar para essas pessoas que são próximas de mim, é sempre muito complicado, porque tem todo um estigma por trás e uma certa dualidade, né? E eu fiquei pensando aqui, né? Como a gente resolve isso, né? E eu acho que a gente pode pensar também nessa missão não só de trazer as pessoas para a igreja, mas a missão de fazer elas permanecerem, assim, né? De não tipo prendê-las, mas assim tornar a nossa missão também tornar nossos espaços de igreja possíveis de permanecer. E aí o discipulado, né, que a gente já comentou aqui, eu acho que é fundamental, porque é aí que a gente tem conversa um a um, entendendo as necessidades do outro, compartilhando nossas experiências de fé e nos fortalecendo. Então, a gente ter discipulado, a gente ter estudo bíblico, a gente ter nosso momento de comunhão, ele é importante, mas também pensar no que a nossa missão também tem que ser pensar no que a igreja está apresentando, que torna talvez a experiência de membresia das pessoas como temporária ou assim pouco segura, e a pessoa entra e depois ela sai porque ela não está mais afim, porque ela está, sei lá, porque ela encontra algo diferente, uma quebra de expectativa. Então, eu sei que é muito injusto eu comentar isso agora, porque a aula não foi exatamente sobre isso, mas eu pensei nisso a partir do que vocês estavam falando e eu achei interessante comentar. Mas, enfim, é isso. Me perdoem por essa jogada, assim. Não, é ótimo, Guto, porque sim, é isso, né? Quando a gente está conversando com as pessoas e a gente não vai parar só nessa mensagem, a gente falou aqui em várias aulas, né? Até sobre as modalidades, as organizações, tudo no final vai cair na igreja, né? Então, assim, a igreja precisa ser esse lugar em que, nossa, olha só, a pessoa ouviu isso tudo de mim, né? Ela recebeu a Cristo, olha só, eu levo ela para a igreja, e aí, de repente, na igreja ela tem uma experiência terrível e não faz sentido nada daquilo. Então, assim, a igreja pode, na verdade, muitas vezes destruir, né, todo, às vezes, esse trabalho que foi feito com outras pessoas. Mas se a gente também crê no trabalho de Deus, né, a gente sabe também que, enfim, essa fé da pessoa, ela não vai morrer também só por, às vezes, uma decepção com a igreja. Mas a sua palavra é muito boa para a gente pensar sobre isso. Pode falar, Carol, posso falar um instantinho? O Matheus estava na frente, né? Pode falar, Paulo, eu falo depois. Não, eu acho assim muito oportuno isso que o Guto falou, porque, aliás, na verdade, não há um tema específico, né? Porque a gente se preocupa com tudo, na verdade, né? É um processo complexo e completo, integrado. Porque às vezes a gente conversa até com o pastor, né? Sobre a igreja, a nossa congregação e tudo, que a gente quer muita paz, a gente quer uma edificação, né? Um crescimento espiritual, né? Um fortalecimento da fé, esse trabalho que o Mateus conduz, né? De conhecimento da palavra, né? De nós mergulharmos, de dia a dia a gente participar da leitura da palavra. Tudo isso são coisas que nós, como cristãos, não é? Luteranos ou de outras tradições, precisamos tomar muito cuidado, porque às vezes a nossa fé vai diminuir assim, fica uma velhinha assim, quase que só chamuscando. Então, eu acho que essa questão que nós estamos falando de missão, às vezes a gente tem que prestar atenção de fazer missão também entre nós, não é? Entre pessoas que estão afastadas ou que estão mesmo congregadas, mas que estão com perigo na sua fé. Então, eu acho oportuno isso, Guto, nesse sentido, acho que até nos levanta isso. Às vezes a gente está pensando assim no imaginário nosso, vou converter alguém lá fora, distante, um desconhecido, e vou trazer para a igreja. Às vezes nós estamos tendo que, entre aspas, né? Quem somos nós para julgar, mas de converter a muitos que estão mais próximos de nós. Por exemplo, eu mesmo tenho preocupações, Guto. Por exemplo, eu tenho pessoas, posso dizer, familiares meus, o pastor conhece, que, em tese,
são cristãos, tá? Agora, a fé deles é uma fé assim estática, não é? Nem participam, vou falar aqui com muito respeito, porque até admiro também essa igreja, da Igreja Católica, né? Mas não vão nem a nenhuma missa. Então, como é que Deus está olhando para eles, né? Como é que Jesus está olhando para eles? Como é que está a salvação deles, né? Isso tudo também mexe com a gente. Então, de repente, eu tenho que começar a fazer esses 4 pontos aí que você falou, Carol, com essas pessoas mesmo, né? Então, eu acho assim, Guto, muito, até bastante oportuno essa sua lembrança, né? Que às vezes a gente tem que, talvez a gente precisa ter uma congregação mais viva, mais forte, mais vibrante, né? Mais presente. Então, acho que isso tudo converge para o que a gente tem conversado sobre missão. O que eu ia falar é exatamente nessa mesma onda do que o Paulo falou. Só vou falar porque tem uma coisa que eu pensei também que tem a ver com um pouco diferente, que é o seguinte: isso tudo, por exemplo, das 4 leis, tem, às vezes as pessoas dentro da igreja não conseguem conceber. Quer dizer, você vai ao culto, você, especialmente a nossa liturgia, que é muito desenhadinha, né? Tem perdão de pecados, né? Confissão de pecados, perdão de pecados, louvor, palavras. Está falando o tempo inteiro do plano da salvação. O evangelho ali é isso, né? Só que as pessoas ou vão no hábito ou não lembram o que significa. Quer dizer, na filosofia a gente tem uma coisa que é tipo assim, a diferença entre palavra e conceito, né? Então as pessoas conhecem as palavras, conhecem aqueles símbolos, mas ela não consegue entender o conceito, sabe? O que significa que eu sou pecador? O que significa que o Espírito Santo me dá fé? O que significa viver com isso? Sabe? A parte do que eu penso quando a gente fala de ensino, né? Do que eu tenho até crescido com a igreja, né? Tenho aprendido mais coisas sobre isso, pensado sobre isso, é de educar as pessoas nisso que a gente fala. Sempre, às vezes, a gente não sabe. Mas a gente realmente precisa fazer um trabalho de... Como é que chama quando você vê que o seu carro está com problema e você tem que voltar na concessionária para resolver, que é um problema de fábrica? É isso que às vezes precisa, sabe? A pessoa precisa ser renovada, mas não só na educação, porque muitas vezes é uma coisa que eu converso com a Carol. A gente tem encontros, né, da nossa igreja, da nossa denominação e tal, em que a gente tem lá, e você vai dar uma informação, você vai ter uma informação teológica, uma instrução, né? Alguém vai falar sobre graça, alguém vai falar sobre pecado, alguém vai falar sobre salvação, alguém vai falar sobre santificação, mas às vezes a gente faz isso de uma maneira que a gente está só transmitindo conteúdo, transmitindo informação, mas como que aquilo faz sentido para aquela pessoa, né? Então a missão ela é um grande desafio, porque é muito fácil deixar um buraco. É muito fácil fazer... Tipo assim, é que nem... Na igreja luterana a gente não vê isso, né? Mas em meios pentecostais, por exemplo, outras igrejas, tipo assim, vamos fazer missões transculturais. Aí tem feira de missões, aí tem comida de diversos países, vamos investir em missionários que estão na janela 10x40, que estão sendo perseguidos. E aí dentro da igreja, cara, as pessoas não sabem que, tipo assim, que quando ela se sentir muito mal porque ela não consegue acertar, a graça. Que quando ela está muito altiva, achando que ela pode tudo, a lei. Entendeu? E que em tudo nós somos comunhão. Então o nosso anúncio, ele precisa ser para fora, para quem leva a novidade da boa nova, mas ele precisa ser boa nova para dentro. E aí o nosso desafio, no meu ver, e eu posso estar sendo tendencioso aqui, porque é o que eu gosto de fazer. Eu gosto de fazer isso. Nosso desafio para dentro é aprender como é que a gente fala da nossa fé para quem, como o Paulo falou, né? É frequentante, para quem é comungante, para quem está ali com a gente, mas está seco. Entendeu? Sabe, como é que essa fé cabe na vida da outra pessoa? Como é que os nossos encontros são encontros avivados pelo poder da palavra e pela comunhão que o Espírito nos gera? Eu sinto muita falta disso, eu acho que vocês também. Até quando a gente fala dessa coisa do online, né, isso cansa um pouco porque falta essa experiência. Mas, enfim, isso é uma coisa que a gente tem que atentar. A missão para dentro também, né? E isso foi também um pouco um desabafo, gente. Desculpa.
É isso, então. Não sei se você quer falar mais alguma coisa. Não sei se o Guto está com a mão levantada ou ainda quer falar, Solange também. Ah, Solange. Fala aí, Solange. Então, no nosso estudo hoje com as mulheres, né, no finalzinho, no último versículo de Coríntios 9, que é exatamente o que nós estamos estudando hoje, né, falou de perder a carreira, não chegar até o final. É disso que vocês estão falando agora, né? E eu me preocupo muito com isso, porque parece assim, sabe, quando a gente ganha um prato de comida fumegando, e se a gente não comer ele, não deliciar ele, assim, logo, né, e querer outro prato fumegando, e outro prato, ele vai esfriando, aquela comida vai ficando sem graça, aquilo vai perdendo gosto, entendeu? Mais ou menos isso que eu sinto, né? Eu estou jantando agora, por isso que eu estou lembrando fazendo essa analogia. Então, é mais ou menos assim, as pessoas vão perdendo e fala, e depois tem uma coisa assim, muito comum que a gente escuta, é falar que a igreja luterana está morrendo. É muito comum ouvir isso, está fria, está morta, tá, né? Então, mas eu acho que não é a igreja luterana que está assim, é a própria pessoa. Então, quando a pessoa fala isso, é um momento da gente investir tudo de novo nela, né? Eu nem espero ela falar isso, é só começar a perceber, né? A frieza com que ela está lidando com a sua fé. Eu acho que isso é muito importante para elas não perderem a carreira. Não vai chegar no final e não vai ganhar a coroa da vida eterna, né? Obrigada, Solange. Bom, por mim é isso, pessoal. Eu acho que foi muito bom, né? Assim, de certa forma, vocês poderem ver essas coisas, esses métodos, que, sei lá, para mim, para o Matheus, para o Guto, é familiar, né? A gente já conhece muitas coisas assim. Mas acho que é interessante esse arroz com feijão aí, que pode ser incluído, né? Em outras conversas e possa gerar em vocês, né? Mais vontade de ver, de ler, de procurar, de tentar, quem sabe, inserir isso, fazer mais perguntas, como o pastor falou. A pessoa quer falar? Sim, sim. E é comentar um outro ponto, voltar aqui atrás, ficou um comentário interessante lá que o Matheus fez, que a gente fez, na verdade, sobre nesse plano de salvação, nessa questão no final ali, quando a gente convida a pessoa a crer ou apela para que ela receba individualmente a fé ou siga Jesus, né? O que é que nessa parte, por exemplo, assim, poderia que em algumas receitas, né, em alguns folhetos, é uma parte que a igreja luterana vai olhar assim, puxa, isso aqui não dá para subscrever, assim, sabe? Eu já vi muito isso, sabe? Em cursos e materiais, aí chegar com esse tipo de abordagem, e aí meus colegas, amigos luteranos falarem, puxa, aqui a gente vai ter que abandonar esse livret, porque a gente não tem essa teologia aqui, a gente não acredita que isso aqui seja assim. Eu também concordo, acho que foi tua abordagem, Carol, de, puxa vida, tenta aproveitar o material mesmo assim, né, tipo assim, dá os teus pulos, né? Eu gosto dessa expressão, dá teus pulos aí. Muda a palavra, muda, né? Eu também, olha, eu também sou um pouco assim, viu? Eu também sou um pouco assim, de tentar aproveitar ao máximo, né? A não ser que a gente queira criar um novo. Pode criar também, né? Mas como não tem, a gente usa o que já tem. Sim, sem dúvida. Mas eu vou até defender a Carol. De repente, as pessoas com quem ela se relaciona, isso funciona. Porque nem todo mundo é igual. Então, eu acho que a gente tem que aproveitar tudo mesmo, entendeu?
Tem uns que você vai, senta no barzinho, toma cerveja e vai falar de Cristo para eles, que é mais legal para ele ouvir isso dessa forma. Tem outros que não, tem outros que é bem assim, uma coisa mais dirigida, uma coisa mais elaborada, uma coisa mais, né? E também tem gente que gosta de uma coisa calminha, né? Falar devagarzinho, falar tranquilinho, falando aos pouquinhos, né? Vai comendo frio, como diz o outro, né? E tem pessoas que gostam, que preferem que uma pessoa mais enfática, que ela fale com toda a certeza daquilo que ela está falando. Ela só vai crer naquilo se a pessoa for enfática. Eu acho que tem de tudo, né? Aí esse ponto final, né? Eu até acho que tem, viu, cara, algum material, deve ter algum folheto que tenha, tipo assim, as 4 leis ou o plano de salvação, digamos assim, de uma versão luterana, né? Porque, de novo, aquilo que eu falei lá, dá para ter um quarto ponto, que é um ponto assim de reação, de resposta, sabe, Mateus? Dá para ter um quarto ponto, mas assim, ele não vai ser tão pesado na resposta da pessoa, né? Mas vai estar ali, tipo assim, porque uma crença luterana, né? Como crer, como ensinar alguém a crer? Não é falando de fé, é falando da obra de Cristo. É despertar o desejo nela. Porque desejar crer já é crer. Você entende? Se eu estou com vontade de ter aquilo, já é fé. Né? Querer crer já era crer. Então, na perspectiva luterana, dentro do que eu sei, é muito mais um reforçar aquela obra de Cristo, mas sim agora um pouco mais individualizada, tá, Mateus? Isso sim. Então, assim, ó, Calvário é obra de Cristo para todos. Eu acho que uma versão luterana seria dizer assim: isso já é teu. Não é Já está assim, ó, disponível para você. isso já é teu, né? Já tem sido teu. Como assim? Você só não Desde, sabia. desde o teu batismo. Desde o teu batismo. No teu batismo, né? Ou se a pessoa não foi batizada, né? Desde aquele momento que você lá atrás se pressupõe que eu escutei a história da pessoa, e aí ela vai me contar que ela foi na igreja, ou que tal. Desde aquele dia que você escutou, se ela vai te contar de uma história de conversão, né, Carol? Aquelas histórias bonitas que as pessoas têm, né? Tipo assim, posso usar esse momento como, né? Desde aquele dia esse Cristo já é teu. O que está acontecendo contigo agora é apenas se reapropriar daquilo que já é teu, ouvir de novo aquilo que já é teu. Mas então, assim, uma perspectiva luterana desse ponto isso já é teu, né? Já é nosso lá na cruz e já é teu desde a conversão pela palavra ou pelo, né? E apenas para dar um feedback para o Guto, para o Paulo, para o Matheus, que comentaram essa outra questão envolvida mais à igreja, acho que estão certos, né? Estão certos. Eu gostaria de ter uma resposta prática e uma coisa prática que eu não tenho, sabe? Eu não sei o que fazer e como fazer para que a igreja que gosta, por exemplo, assim, gosta do conteúdo ou que tem um prazer de falar do conteúdo, né? Que possa fazer um pouco mais uso disso no 1 a 1, nas relações, né? Eu suspeito, eu suspeito que essa melhoria na igreja, essa vai vir de quem está entrando de fora. Eu suspeito. Conhecendo muitos luteranos que têm um hábito de ser fechado, tem pouco luterano que é aberto assim, né? Eu me considero um aberto, mas nem sou tanto. Mas eu me considero assim, falo fácil das coisas e me abro e conto minhas coisas. Mas assim, eu suspeito que terá aquilo que eu falo às vezes para as pessoas que entram aqui na igreja de outras igrejas, né? Como vocês, no caso, né? Eu vejo os luteranos muito fechados em abrir o coração. Eu acho que aí a gente pode agregar uma coisa que
que é compreensível, que é uma coisa muito cultural, viu? Essa nossa tradição, e aí eu sinto isso, até em família, essa tradição, essa proveniente dos alemães, é um povo muito assim. Então, isso mistura, isso confunde até a gente. Há pessoas extremamente dedicadas, né? Com grandes fés e tudo, mas elas têm isso fechada com elas. Verdade, Né? Então, acho que para que verdade. também a gente não fique com essa ideia assim, de que são pessoas que não revelam a sua fé. Por exemplo, eu admirava muito a minha esposa falecida, ela era de origem italiana. Eu achava fantástico, né? Porque eles têm outro estilo de falar, de se É verdade. expressar, de dizer. E isso, talvez, com a chegada da Carol, o Matheus já é meio miscigenado ali, né? Mas a própria Solange também, ela colabora com isso. Eu acho que esse tempero nosso, que aí Isso, é um privilégio da nossa congregação no Rio, não é? é verdade. De conseguir fazer esse tempero, porque senão a gente vai ter só o pessoal com cuia e chimarrão, falando em pomerano, não é? E isso atrapalha. Isso Sim. É verdade. Paulo, você tem razão. E esse ponto que o Paulo toca, gente, que vale muito para vocês que são novos, né? Resistam à tentação de questionar a fé dessas pessoas. Resistam. Não é de Deus esse pensamento, tá? E aí se apropriem da palavra de Paulo hoje, que diz assim, ó, fiz-me tudo para com todos. Nessa missão interna que é realizada aí uns aos outros, quem já é da família, a gente também vai ter que se relacionar com o judeu e com o grego, né? No caso dos luteranos, né? Há, um, há uma questão cultural, né? Que vem talvez da Alemanha, não sei se vem do frio, do Rio Grande do Sul, não sei, mas há uma questão assim das pessoas serem mais fechadas. É, não quer dizer que elas não sentem, mas elas não foram ensinadas, autorizadas, só que isso vem do berço, gente. Não dá para hoje, tu não consegue tirar de uma. Eu não vou citar nomes aqui, tá? Mas tu não consegue se tirar de um irmão, de uma irmã já adulto hoje, assim, ó, te abre, sabe? Confessa teus pecados, ah, né? Ou então fala dos teus segredos, ou então vamos falar de assuntos do coração, ou então vamos ser um pouco mais afetuoso fisicamente. Gente, eu sei porque eu sou filho de alemães e neto de alemães. É um pessoal que é amoroso e é afetuoso. Por dentro são manteiga derretida. Em casa, quando eles não estão na frente de vocês. Entendeu? E quando eu me emociono na igreja, eu acho que eu estou ensinando eles a se emocionarem também no tempo deles. No tempo deles. Não é a força, entendeu? Então, nesse ponto, nós também temos que ser sensíveis a essas pessoas e ajudá-las, ou então ajudar a igreja como um todo, sendo sensível a quem é um pouco mais fechado nessa parte, né? Eu estou convicto disso. Então, não, né? Ser tudo para todos, né? Mas essa questão de ser um pouco mais intencional, mais aberto, mais provocativo em se ajudar, se aconselhar mutuamente na igreja, eu não tenho solução. Não tenho, porque quem é novo na igreja, digamos assim, de outras denominações, né? Eu também estou vendo um pouco de dificuldade dessas pessoas que sabem na teoria, mas também de colocar em prática, apesar da gente autorizar a fazer. E quem é mais velho na igreja, e que é, digamos, de berço luterano, a dificuldade está enraizada na cultura, né? Então, o que eu poderia dizer é dar toda a confiança para Guto, Matheus, Carol, Solange, Paulo, Renato, Rafael, quem estiver com a gente aqui, de que, sabe, vão em frente e nos ajudem a achar esses caminhos, né? Eu gostaria muito de ver isso acontecendo, sim,
na nossa igreja, e acho que faz falta, como vocês estão compartilhando. Mas vai acontecer, pastor. Já está acontecendo. Eu acho Já que está sim, acontecendo. Paulo, eu acho que sim, ó, questão de tempo. Eu acho que sim, Vai a sim, com questão certeza. de... Vou fazer um elogio. Também acho que a gente está no caminho. Eu acho que a igreja luterana, como vocês falaram, talvez tenha essa dificuldade né, talvez do mais para fora, mas acho que quando alguém chega na igreja, é bom, assim. Acho que a missão é, em geral, bem feita, né? E acho que justamente essa chegada que está tendo de pessoas, que é uma demanda considerável, que a gente precisa considerar muito importante, né? De pessoas de outras denominações, que estão chegando por vários motivos, né? E, enfim, que a gente está fazendo missão também e que, na verdade, é bom porque é justo isso. A gente vem com uma pimentinha aí para dar uma chacoalhadinha, dar uma ardência aí a mais, quem sabe, e vocês também, claro, para a gente, vem com muitas coisas que a gente também não tinha acesso e edificam a nossa vida, né? E complementam tudo isso que a gente talvez não tenha recebido também. Então, acho que fica nessa troca aí, né? Só para fazer um esclarecimento, a minha fala, ela não foi especificamente sobre o luteranismo, né? Eu acho que toda igreja tem esse problema, né? E definitivamente não foi sobre a nossa congregação, que eu acho que faz um trabalho muito bacana, assim. A gente tem experiências muito positivas, né? Eu, Carol, quando a gente conversa sobre os eventos, as coisas da igreja, os reuniões de jovens e tal, geralmente as experiências são muito positivas, mas é uma coisa para a gente estar sempre atento, né? Sempre tem alguém para ser alcançado que está perto da gente. É isso, pessoal. Semana que vem a gente vai ouvir um pouquinho de apologética com o pastor Romulo. Vai ser bem legal. Só um detalhezinho de novo, voltar, tá certo, Matheus, eu puxei por lado da nossa igreja porque eu acho que nós temos muito a melhorar nessa parte, acho, né? Eu acho. Então, assim, pode ficar tranquilo que eu recebo, né? E veio já desde do primeiro iniciativa do Guto, né? Eu acho também que é um momento legal de fazer isso. Pena a pandemia está nos atrapalhando a convivência, sabe? Pena, mas quem sabe pós-pandemia, né? Porque tem várias pessoas, inclusive nesse momento, que estão entrando na igreja e que estão entrando, eu acho que com seriedade e com vontade de viver a fé cristã junto com a gente, né? Não para brincar, não porque é perto, sabe? Mas que de verdade estão dispostas, sabe, Mateus e Carol e Guto e Paulo e Solange, querem carne, não estão querendo só o leitinho, então, sabe? Estão dispostas a serem convidadas a servir, desafiadas a avançar, sabe? Chamadas à responsabilidade em vários sentidos. É o que eu estou vendo, gente. Então, e pastor, quando a gente fundou essa congregação, era para abraçar a cidade, né? Não era uma coisa para um clube fechado. E a gente ficou muito feliz, né? Quando a gente podia, e é um dos valores nossos, acolher as pessoas, né? Lembro muito bem do dia do Guto chegando lá com, se não me engano, com o pai dele, né? Essas coisas ficam gravadas para a gente, assim, dizendo que bom que o Guto e os pais teve com ele. Estou dizendo o Guto porque ele está aqui, né? Mas, enfim, a Carol também. Enfim, isso para nós é a nossa realização. É a nossa realização. Muito bom. Então é isso. Obrigada, gente. Foi muito bom. A gente se vê semana que vem. E aí, a semana que vem é a penúltima. E aí a gente tem a última. A Carol se despede, eu também, né? A gente se despede da condução das aulas aí, né? Acho que vai mediar. show. E a gente vai estar nas próximas aulas, mas tem outros condutores aí. Valeu, Carol. Até semana que vem. Valeu, pessoal. Boa noite, pessoal. Até Deus semana que abençoe vem. a todos. Boa noite. Tchau, tchau. Tchau, tchau.